Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 23. Vamos fazer a leitura. Quem achou, diga amém. Eu queria orar antes, eu queria orar depois. Eu vou orar antes e vou orar depois. Senhor, nós vamos ler a Tua palavra agora. Nos ensine a nos alimentarmos das sagradas letras. Nos ensine a entrarmos na história. Nos ensine, Senhor, a respeitarmos esse momento e nos desligarmos, Senhor, de toda conexão que esteja fora daqui. Nos ajude, Senhor, a entendermos o quanto importante e valoroso é esse momento na meditação da Tua palavra. Assim como a gente entra no cinema e dali não sai, nem a ir ao banheiro, que o Senhor nos ajude a ficarmos assim. Senhor, nos ajude a guardarmos o nosso coração e nós pedimos que o Senhor de fato fale conosco já na leitura da palavra. Em nome de Jesus, amém. Diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei de Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenado que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e a não ser ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois, se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então lhe disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar a Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: seu Deus, a quem você serve, continuamente que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova.
O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente conseguiu livrar dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então, o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, abençoa a meditação da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Por favor, Senhor, toma meus lábios. Toma meus lábios, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor a falar. Que eu desapareça, suma, Senhor, diminua. E que o Senhor fale, que a Tua palavra fale. Que eu não atrapalhe o Senhor a falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Toma os nossos ouvidos, Senhor. Ouviremos a voz de Deus. Deus fala, Deus está vivo, tem boca e fala, tem olhos e vem, tem mãos e apalpa, tem ouvidos e ouve, tem pés e anda. O nosso Deus está vivo e Ele passeia no meio do seu povo. Ele é visto por João passeando, andando no meio dos candeeiros. Portanto, Senhor, fala com a Tua igreja, prepara o nosso coração para a ceia, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Conhecido de todos nós, já de tenra idade, ainda que não tenhamos tido um crescimento dentro do meio evangélico, quem não sabe da história do Daniel na cova dos leões? Todos conhecemos, ela nos é por demais familiar. Eu quero hoje aqui, irmãos, dividir em duas partes a minha fala. A primeira fala minha, eu quero falar sobre alguns aspectos, da santidade, segundo o parecer de Deus na vida de Daniel. O que é ser santo? Se eu tivesse que dar um outro título para essa mensagem, talvez eu diria um chamado à santidade. Mas eu quero falar sobre 5 aspectos da santidade na vida de Daniel. Eu quero compartilhar com os irmãos que essa é a santidade esperada por aqueles que são salvos e habitados pelo Espírito Santo. Deus espera isso de mim, como também de você, de ti, de todos nós. Eu quero compartilhar com os irmãos, pois nós vivemos, irmãos, no momento, e aí me reportando aqui à nossa conferência desse ano, do ano passado, onde a graça está sendo barateada, onde o liberalismo ele está tomando conta da igreja. A Bíblia está sendo relativizada. E nós estamos abrindo mão dos fundamentos. Eles estão sendo removidos. Nós fomos chamados à santidade, irmãos. Ser santo não é ser perfeito. Já falamos sobre isso aqui. Ser santo é viver uma vida separada. Nós somos falhos e pecadores. Mas nós não temos o pecado como nosso estilo de vida. O pecado é um acidente na minha vida. Se eu sair daqui do Rio de Janeiro para São Paulo e o pneu do carro furar uma vez, esperado. 2 vezes, talvez. 400 quilômetros, 500 quilômetros, talvez. Agora, se eu for daqui para São Paulo e o pneu furar 10 vezes, 30 vezes, virou um estilo. Não foi um acidente. Já é algo que faz parte. Então, nós fomos chamados, irmãos, à santidade. Quando Daniel, ainda novo, em tenra idade, ele viveu na gestão do domínio da Babilônia. E a Babilônia tinha como hábito,
né, sentenciar à morte os seus condenados, jogando-os numa fornalha de fogo, uma fornalha, jogando na fornalha. Babilônia cai, o Império Medo-Persa toma conta, né, do mundo conhecido, até então todo mundo conhecido, e aí já esse gostava de jogar os seus condenados aos leões. Roma gostava de crucificação. Babilônia, né, de fornalha. Medo-Persa, eles gostavam de jogar aos leões. E aqui uma trama contra Daniel. Daniel, irmãos, esse profeta, ele se torna para nós um exemplo de santidade. Já idoso, com seus aproximadamente 80 anos. O que se deu, irmãos, é que naquela conjuntura estava acontecendo tamanha corrupção que não é diferente dos nossos dias. Um mundo corrupto, um mundo sujo, um mundo mentiroso. E esse rei, irmãos, ele diz assim, bom, tem muita corrupção. Você perceber nas entrelinhas, ele fala sobre isso, para que ele deixasse de sofrer tanto dano. Para que ele parasse de sofrer tanto dano. O governo estava sofrendo danos. Então, ele estabeleceu essa estratégia de governo, a fim de que ele protegesse um pouco mais o seu governo. E aí, ele escolhe 3 presidentes, dos quais Daniel se destaca. Então, você percebe que, se ele escolhe 3 presidentes, Daniel se destaca. Então, nós tínhamos Dario, né, que era o rei. Então, Daniel, na verdade, seria posto como o segundo homem, porque dos 3 ele se destacava. Abaixo dele ficariam os governadores e também teriam os prefeitos também. E você vê isso acontecendo aí. Versículo 4 narra lá acusações, né, contra o reino, tentam acusá-lo contra o reino, não conseguem, tentam acusá-lo na lei de Deus, também nesse intento, e aí eles bolam, eles inventam um decreto, eles persuadem o rei para que esse fizesse um decreto interdito, e esse diria que todos da nação, estrangeiros ou não, esses não adorariam, não pediriam absolutamente nada a ninguém, a não ser ao rei. O rei ia intermediar toda a busca, né, todos os clamores, todas as adorações. Ele estava sendo idolatrado, seu ego foi, né, massageado. E a penalidade de quem assim não fizesse era ser jogado na cova dos leões. Com isso, irmãos, nós encontramos então aqui a pessoa de Daniel. Daniel, a gente enxerga ele, do verso 1 ao 6, um homem íntegro em um mundo encharcado de corrupção. Um mundo encharcado de corrupção. Dos versos 7 em diante, a gente vai ver um homem que prefere morrer do que transgredir a sua integridade em Deus. E depois nós vamos ver no final do texto um homem honrado por Deus por causa da sua integridade. E aí, irmãos, eu queria destacar 5 coisas acerca da nossa necessidade. E eu queria lembrar os irmãos que é uma manhã de ceia. Eu queria lembrar os irmãos que nós fomos chamados hoje aqui a nos examinarmos, cada um a si mesmo, e assim comermos do pão e participarmos todos do cálice. Nós temos que ter, irmãos, uma referência. E a palavra de Deus, ela é referência para nós de como nós devemos conduzir as nossas vidas. A Bíblia é a nossa regra de fé, ela traz para nós a nossa regra de fé, a nossa fé e regra de vida, prática de vida. Como eu devo viver? A palavra de Deus mostra isso. E eu queria destacar aspectos da santidade na vida do Daniel. Primeiro, aspecto de santidade repete comigo, compromisso com excelência. Você pode, na sua Bíblia, ler o versículo 3 em alta voz? Mantenha a Bíblia aberta, não feche não. Versículo 3, vamos ler a uma voz. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Compromisso com excelência. Quantos membros dessa igreja têm um compromisso com a excelência? Você é tido, reconhecido, identificado como alguém que quando se envolve em alguma coisa, quando faz alguma coisa, faz com excelência?
Você tem feito as coisas com excelência? Daniel, irmãos, ele se distinguiu pela excelência. Excelência é a capacidade de realizar acima da média. Olha, irmãos, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele não somente fazia as coisas de maneira excelente, mas a Bíblia vai dizer que ele fazia, não somente fazia, mas ele tinha um espírito excelente. Repete, um espírito excelente. Ele tinha um espírito excelente. Eu não sei em que área você milita na sua vida lá fora. Eu não me lembro, eu não sei mensurar cada um aqui o que faz aqui dentro e lá fora também, mas você é conhecido pela excelência. Meus irmãos, Daniel era conhecido pela excelência. Há um provérbio que diz que quando você é excelente, quando você é perito, você vai servir aos reis, você vai servir às grandes camadas, você é favorecido com uma ascensão, excelência. Se você é um carregador, né, de caixa, que você tira a caixa de um lado para o outro, existe uma maneira excelente de carregar a caixa. E um carregador de caixa numa empresa, quando ele carrega uma caixa de maneira excelente, a excelência dele, ela é percebida, ela é vista, ela é testemunhada. Existe uma maneira de ser uma mãe excelente. Nós temos mãe e mães na igreja. Nós temos pastores e pastores. Tem pastor que é excelente, outros não. Nós somos, olha, não foi Daniel que disse que era excelente. Não seja você que te louve, seja outro que te louve. Você é conhecido pela excelência. O seu patrão, ele quando olha para você, ele diz, fulano de tal é excelente. O espírito é excelente. A gente aprende, irmãos, que nós somos contratados pelo que nós sabemos fazer. Mas nós somos demitidos pela maneira que nós somos. E Daniel, ele fazia e ele era. Ele tinha um espírito excelente. A excelência, ela deve fazer parte do povo de Deus. Nós temos que ser uma igreja, irmãos, conhecido pela excelência. Excelência no cuidado, excelência no amor, excelência no perdão, excelência na condescendência, excelência na compaixão, excelência na recepção. E também, irmãos, excelência até quando a gente vai despedir alguém. Eu vou embora da igreja. Você vai ser abençoado, você não vai sair daqui, nós vamos abençoar você. Com excelência. Porque o nosso Deus, tudo que faz com excelência. Meus irmãos, nós precisamos ser excelentes. Nós temos um corpo diaconal. Será que todos são excelentes? Nós temos um corpo de obreiro, mulheres obreiras. Será que todas são excelentes? Será que as irmãs são conhecidas pela excelência? Existe músico e músico. Existe cantor e cantor, corista e corista. Tem aqueles que são excelentes. E a excelência é marca, irmãos, da nossa vida, e ela tem a ver com a nossa santidade. Porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você precisa ser excelente. Nós, irmãos, pautamos pela excelência. E a santidade de Daniel, ela era percebida também pela sua excelência. Por que eu tenho que ser excelente, pastor? Olha, porque Deus realizou uma obra excelente na sua vida. Porque a salvação, irmãos, a salvação foi mais do que excelente. Não há palavras para descrever. É indescritível a salvação, a obra de justificação, de santificação, de regeneração, de glorificação, foi excelente. Nós temos um cuidado. Deus cuida, diga para o seu vizinho, de você. Excelentemente. Deus vê detalhes, irmãos. Deus vê coisas que eu esqueci, e Ele vê. Deus nos concede coisas que nem nós sabíamos que precisávamos. Deus faz com excelência. Agora, a excelência, meus irmãos, ela tem a ver não somente com a inspiração, mas com a transpiração. Dá trabalho. Ser excelente cansa. Ser excelente cansa demais. Quando você é um vendedor excelente, você as sente. Quando você é um profissional excelente, você é reconhecido, cogitado, você é solicitado, porque você é excelente. Você tem que ser um filho excelente. Não ser um filho qualquer, não. Neto excelente, sobrinho excelente.
Nós temos que ser excelentes, meus irmãos, conhecidos pela nossa excelência. Meus irmãos, quem é que não quer um excelente? As grandes empresas, os grandes CEO, eles estão procurando gente excelente e pagam qualquer preço para ter alguém excelente. Dario, quando vê Daniel, ele vê um espírito excelente. Só que Daniel era estrangeiro, professava uma outra fé, tinha uma vida devota que o ocupava 3 vezes por dia. Não sei nem como é que seria esse emprego de Daniel. Acho que ele ia almoçar em casa. De manhã ele orava, na hora do almoço ele orava, e à noite ele orava de novo também, porque ele trabalhava já. E aqui, irmãos, ele é um cara reconhecido pela sua excelência. Um espírito excelente. Ele, inspirado por Deus e transpirando também aí na sua camisa. Eu quero encorajar você e eu, a todos nós, sermos uma igreja excelente. Eu quero convidar, convocar, encorajar o ministério dessa igreja a ser um ministério excelente. Como é que estão cuidando lá das crianças no berçário? De maneira excelente. E como é que varreram a calçada? Varreram muito bem, foi uma varrida excelente. E como é que pintaram aquela parede lá? Excelente. Meus irmãos, nós temos que pautar pela excelência. Eu trabalho com isso aqui na igreja, a gente está discutindo uma coisa ou outra, e eu sempre faço a pergunta, meu irmão, como é que fica da melhor maneira? Não, a melhor maneira vai dar um trabalho danado, então a gente vai ter que esperar, não tem dinheiro, não faça, espera o dinheiro chegar, nós vamos fazer de maneira excelente. Nós temos que nos pautar pela excelência. Eu quero lembrar você que nós temos um espírito excelente. Porque o Espírito de Deus se uniu com o nosso espírito, e agora que a vida que a gente vive, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, então nós temos um espírito excelente. Não se ofenda. Não existe uma interpretação vulgar e popular, mas ela está errada. É no sentido positivo. Diga para o seu irmão, não seja medíocre. Fala de novo, não seja medíocre. O que é ser medíocre? É ficar na média. Como é que é esse músico aí? Na média. Como é que é esse pastor aí? Na média. Não é ruim, mas também não é excelente. Não é ruim, mas também não é excelente. Eu fico me lembrando de uma das igrejas da Ásia que foram disciplinadas pelo Senhor. Não era quente, mas não era frio. Não é ruim, mas também não é excelente. Olhe para você. Eu tenho olhado para mim, irmãos, e pedido a Deus misericórdia, perdão de pecados. Não sou ruim, mas não sou excelente. Eu tenho que ser excelente. Eu tenho que sair da mediocridade. Que tipo de membro você é? Nós temos membros que não são pastoreados. Nós somos membros que não estão nem aí para o outro, para a hora do Brasil. Porque não são excelentes. Mas nós fomos chamados, santidade tem a ver com compromisso com excelência. Ensine sua casa a excelência. Qual é a melhor maneira de fazer o topo? Como é que a gente chega no ápice, no clímax, no limite total que a gente pode fazer? É só aqui? Não, então não, vamos chegar aqui. Porque é excelência, meus irmãos. Trate as coisas de Deus com excelência. Olha, viva a vida para Deus de maneira excelente. Trabalhe para o seu patrão de maneira excelente. Todos nós tínhamos a obrigação de receber um reconhecimento, sabe, irmãos, dos nossos patrões, dizendo, esse funcionário, ele é excelente. Ele é excelente. E assim, irmãos, nós iríamos nos infiltrando, não somente nas camadas da sociedade, mas nos corações dos poderosos, porque os poderosos querem gente excelente. E aqui, ninguém se importava, queria Daniel, mesmo ele professando uma outra fé. Aspecto da santidade. Segunda coisa, lisura moral. A imoralidade está tomando conta da igreja. A impureza, pornografia, promiscuidade, mentira, lascívia, ilegalidades, mentiras, notas frias, coisas erradas. Deus sabe, pastor. Deus sabe. Não, irmãos, é lisura moral. Você pode ler o versículo 4? Quem poderia ler comigo o verso 4? Lê comigo o verso 4. Então, os presidentes e sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar, o quê? A Daniel. Meus irmãos, agora eu soube que
quando você vai pedir uma pensão ou alguma coisa de justiça, eles olham o Facebook da pessoa. E quando você vai solicitar alguma coisa, eu tenho amigos eram amigos, agora são distantes, que a mulher se separou do marido, e o marido pagou pensão por X tempo. Ela foi diante do juiz, disse assim, olha só, o que ele pagou para mim não foi suficiente, e agora ele está parando de pagar, eu quero que ele continue para pagar isso aí mais 10 anos. O senhor estava lá, ouviu a história. Quero que ele continue a pagar mais 10 anos. Aí o advogado do marido disse assim, excelência, eu posso mostrar algumas coisinhas aqui? Tem um videozinho para mostrar aqui. Aí mostrou. Aí a mulher curtindo a vida, sabe, saindo em bagunças, em festas e orgias e tudo mais, e bebendo e curtindo. E o juiz disse assim, bateu o martelo e disse, você não merece coisa nenhuma, eu acho que ele já te deu muito. Se você falar mais, eu vou mandar você devolver o que ele deu. Meus irmãos, levantaram a vida de Daniel, filmaram Daniel, investigaram o Facebook de Daniel, olharam no Instagram dele, viram o imposto de renda dele, passaram a peneira na vida dele. E repete comigo, nada encontraram. Daniel não é perfeito não, irmãos, ele é pecador, mas ele tinha lisura moral. Como é dito acerca dos homens que eram pecadores, sujeitos aos mesmos sentimentos que eu e você, e todos carecendo, todos dignos do inferno, carecendo da graça de Deus. José, Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal, mas pecador, mas com lisura moral. Com lisura moral, meus irmãos. Hoje não tem nada a ver. O não tem nada a ver tomou conta da igreja. E o inferno vai estar cheio de gente dizendo, não tem nada a ver. Eu estou no inferno, mas não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver mesmo. Mas a lisura moral tem a ver com a nossa santidade. Hoje se divorcia por qualquer coisa. Começou a namorar, já parte para a cama. Já parte para a cama. Engravida de um e de outro e depois não sabe de quem é a pessoa. Mentiras, negócios mal feitos, crentes brigando na justiça um com o outro. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, diz, o que é isso? Vocês estão levando para o tribunal humano, iníquo, coisas que vocês vão julgar as nações. O que está acontecendo? Jeitinho brasileiro. Nós, irmãos, já temos uma má fama de cariocas. Quando o carioca chega em algum lugar, fora das nossas, fora aqui do nosso sudeste, quando você chega em outro lugar e você entra, é carioca, ó, gente, carioca, hein, carioca, faz de olho, carioca aí, ó. Já basta isso. Agora, como igreja, não, irmãos. Nós temos que ter lisura moral. Isso tem a ver com o aspecto da nossa santidade. Se a minha vida, se a sua vida fosse investigada, o que achariam? Poderiam publicar os nossos segredos? Poderiam publicar onde a gente navega na internet? A maneira que nós lidamos? Como no meio evangélico, irmãos, aumentou o número de traições. Traições. Marido traindo a esposa, esposa traindo do marido. Meus irmãos, nós temos que ter uma lisura moral. Nós não temos que ter isso para ser salvo, não. Nós temos que ter isso porque já fomos salvos. Amém, irmãos? Já fomos salvos. Agora, olha que não acharam absolutamente nada. E também, irmãos, eles procuraram, hein? Eles procuraram e não conseguiram achar. E aí eles disseram, bom, a gente vai ter que mudar aí a nossa estratégia. Primeiro, olharam para ele e viram, o rei viu um espírito excelente. Os inimigos olharam para ele e viram uma lisura moral. Terceiro lugar, irmãos, nós vemos aqui, determinação de obedecer. Santidade tem a ver com determinação de obedecer. Você poderia ler comigo o versículo 10? Quem pode? Pode ler comigo o verso 10? Vamos ler juntos, por gentileza? Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriram para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de seu Deus, como era seu costume. A determinação em obedecer a Deus tem que ser uma marca nossa, irmãos. A determinação, os inimigos
É interessante, preste atenção no que eu vou dizer. Os inimigos, eles não tinham absolutamente dúvida alguma que Daniel ia desobedecer a lei do rei, porque a lei do rei confrontava com a lei de Deus, com o chamado de Deus, com a obediência a Deus. Então, quando a lei humana, ela confronta uma lei divina, nós desobedecemos a humana e nós obedecemos a Deus. Amém, meus irmãos? Agora, para eles, a morte de Daniel era certa. Eles sabiam que Daniel, para eles criam que Daniel ia morrer. Por quê? Porque eles sabiam da excelência de Daniel, eles sabiam da lisura moral de Daniel, eles sabiam que Daniel, como dizem os antigos, Daniel era carne de pescoço. Ele não vai desobedecer ao Deus dele, ele vai desobedecer ao rei Dario, ele vai fazer isso. Então nós vamos procurar alguma coisa contra o seu Deus. Então, ele também não, ele vai honrar a Deus, vai desobedecer Dario, vai honrar a Deus, e nós pegamos ele aí. Porque entre os medos e os persas, a gente faz pressão para que o rei ele não anule esse decreto em hipótese alguma. Dito e feito, irmãos. Ele orou, e olha, irmãos, ele continuou, porque ele orou regularmente, ele orou confiantemente, ele orou ousadamente, corajosamente, e ele orou com gratidão. Ele continuou orando. Ele continuou orando. A determinação em obedecer. Jesus, no Getsema, disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, seja feita por vontade. Os amigos de Daniel, lá atrás, quando jovens, ainda no domínio da Babilônia, quando Nabucodonosor erigiu a estátua e a todos obrigou que a ela se dobrassem, esses, diante da multidão, permaneceram de pé. E por longe os olhos foram identificados, trazidos então, e disseram: vocês não vão dobrar? Não, não. Então, nós vamos jogar vocês na fornalha acesa. E ele disseram para Nabucodonosor: ó rei, se o nosso Deus vai nos livrar ou não, não queremos nem saber. Mas uma coisa nós te dizemos: nós não nos dobramos a outro Deus, a não ser o Senhor, Yahvé, El Shaddai, o Rei da Glória. E lá foram jogados. Por quê? Santidade tem a ver com determinação de obedecer, ainda que com risco, ainda que com prejuízo, ainda que ao preço da sua própria vida. Ainda que ao preço da sua própria vida. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. E quando isso nós entendemos, nós enxergamos que, como está a nossa santidade, nós temos que colocar em xeque a nossa consciência, volta e meia, para nós avaliarmos a nossa santidade, medirmos a nossa santidade, aferirmos a nossa vida de santidade diante de Deus. E ela tem a ver com essa perspectiva de um espírito excelente, ela tem a ver na perspectiva de eu e você termos, irmãos, uma lisura moral e também essa determinação de obedecer que a gente enxerga na vida de Daniel. Obedeça a Deus, não minta. Vou perder o emprego. Não minta. Deus vai te honrar. Obedeça a Deus. Ah, pastor, eu vou viver amasiado mesmo, porque se eu me casar, eu perco a pensão. Que perca? Importa obedecer a Deus. É muito fácil falar, né, pastor? Quem vai pagar minhas contas? Meu irmão, então você não se converteu, porque quem se converteu quer obedecer a Deus, quer honrar a Deus. Eu entendo muito bem a sua lógica, e até concordo com ela. Se você não é convertido genuinamente, não crê em Deus. Nós lemos aqui o Salmo 33. A minha alma espera no Senhor. Nele o nosso coração se alegra. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Quem espera pela misericórdia de Deus aí, diga amém. Salmo 33, 19, 20, 21, 22, está lá. Nós esperamos no Senhor. Se você for demitido, se o risco for a demissão, se você for prejudicado, e se a nossa vida estivesse em risco, você abriria mão da determinação de obedecer? Meus irmãos, nós temos que decidir antecipadamente, radicalmente, peremptoriamente, nós temos que decidir: eu vou obedecer.
haja o que houver, aconteça o que acontecer. Não foi isso que disse José, quando na casa de Potifar, aliciado pela sua mulher, dizendo, deita comigo, ele disse, eu não vou desobedecer ao meu Deus, eu não vou desonrar ao meu Deus. Ah, é? Então eu vou armar com meu marido Potifar, ele vai te prender, você vai passar muitos anos na cadeia. Que seja, mas eu não vou desobedecer. Quando os apóstolos perseguidos e anunciando o evangelho, chamado de o caminho, eles foram presos, irmãos, bateram neles, e depois tinham que ser soltos, e aí disseram, olha, se vocês pararem de falar, nós vamos parar de perseguir vocês. Vocês precisam se calar. Sabe qual foi a resposta? Eles disseram, importa obedecer a Deus do que a homens. Repete comigo, importa obedecer a Deus do que a homens. Assuma o prejuízo. Assuma o prejuízo, mas obedeça a Deus, Ele vai te honrar. Entre obedecer aos homens e a Deus, nós escolhemos obedecer a Deus. Mesmo que mortos, irmãos. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus quiser tirar o prejuízo, Ele tira o prejuízo. Mas nós temos que manter a determinação em santidade de obedecer ao nosso Deus. Vamos ser uma igreja determinada a obedecer. Vamos ser cristãos dentro da nossa casa, no trabalho, nessa nossa magé. Vamos ser uns para os outros, gente determinada a obedecer a Deus. Amém, meus irmãos? Quarto lugar. Servir. Você pode ler comigo? Aspectos da santidade. Eu queria que você lesse comigo o versículo de número 16. Vamos ler alto o 16? Está com a Bíblia aí? Vamos lá. Então, o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve, continuamente, que ele o livre. Continuamente. Aspecto da santidade que Deus nos revela, segundo a vida de Daniel. Irmãos, servir a Deus continuamente. Tem um hino que diz, está chorando, louve. Está cantando, louve. Está doendo, louve. Eu quero editar e dizer, está chorando, sirva. Está doendo, sirva. Está difícil, sirva. Servir continuamente a Deus. Eu disse para os irmãos que na minha juventude, ela foi muito importante na construção da minha vida espiritual. Pois ali algumas palavras foram cravadas. No ano passado, nas quintas-feiras de dezembro, eu compartilhei alguns textos que cravaram na minha alma, assim. E uma das coisas que cravaram na minha alma é um versículo que diz assim, olha, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Ah, pastor, tira o meu nome, eu não quero mais não. É servir continuamente. Pastor, está doendo, não dá para mim não. É servir continuamente. É servir sem parar. Meus irmãos, deixa eu perguntar para você uma coisa. Você para de respirar quando? Só quando morre. Em vida você para de respirar em algum momento? Não. Até dormindo você está respirando. O corpo não para de respirar um minuto. O coração não para de respirar. O salmista disse assim, olha, todo ser que respira, louve ao Senhor. O louvor pode parar? Não. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz, orai sem cessar. A oração não pode parar, orar sempre. Adorar a Deus sempre. Em tudo darmos glória a Deus. A vida não para. A vida com Deus não para, meus irmãos. Em todo tempo, nós servimos continuamente. Assim como nós respiramos continuamente, aqui Daniel também continuamente serve a Deus. Ele não para. Ele não dá desculpa. Ele não tem outra ocupação. Ele está servindo a Deus continuamente. E olha, irmãos, não foi ninguém da igreja. Não foi o pastor dele, não foi o diácono que cuida dele, foi o rei Dario que disse, a quem você serve continuamente. Daniel não parava de servir, ele servia a Deus continuamente. Ser santo é servir a Deus continuamente. Continuamente. Não existe férias, meus irmãos. Pastor, e quando eu tiro férias? Servindo a Deus continuamente. Para a glória de Deus, está na praia para a glória de Deus. Se aparecer uma oportunidade lá, você serve. Está no ônibus para a glória de Deus. Peça a Deus para poder você servir Ele no ônibus. Servindo a Ele em oração, clamando, intercedendo, ajudando, ministrando, evangelizando, sabe, influenciando com palavras, sem palavras. Nós precisamos servir a Deus continuamente, irmãos.
Esse serviço, ele não pode parar. E Daniel era reconhecido como alguém a quem o seu Deus, a quem você serve continuamente. Meus irmãos, nós fomos chamados para servir a Deus. Nós só existimos se nós servirmos a Deus. Nós só prestamos se nós servirmos a Deus. E na eternidade, nós vamos passar a eternidade servindo a quem, irmãos? A Deus. Tem gente que não combina com a eternidade. Preste atenção nisso. Esse tempo que Deus está nos dando de vida, de fôlego. Ontem, essa filha da Luzinete, Norma, 51 anos. Puf, veio a óbito. Eu tenho uma prima, tinha uma prima, né? Magda, filha da minha tia Lourdes, irmã da minha mãe que está aqui sentada. A Magna, ela chegou na cozinha, a minha tia estava ali, e a Magna chegou aqui, ela disse assim, ó, mãe, estou com uma dor de cabeça, já caiu para trás, morta. Morta. Esse tempo que Deus está dando para a gente, irmãos, é um tempo para que a gente ajuste a nossa vida à vontade dEle, ao reino dEle, ame Ele. Porque senão você está vivendo uma vida que não combina com o céu. O céu não tem nada a ver com alguns de nós. E o céu é adoração, tem gente que não adora. O céu é contemplar Deus e buscar Jesus. É uma nova vida, sabe, vivida para o Senhor. Melhor do que essa aqui. Sem dor, sem lágrimas, sem pecado, sem morte, sem coisa nenhuma. Mas tem gente que não combina. Vive para si. Jesus é o centro, meus irmãos. Nós cantamos aqui e nós precisamos servir a Deus continuamente. Continuamente. Mas o secularismo está tomando conta. Tem gente que divide, mas hoje eu vou na igreja. Amanhã, segunda-feira, não é comer, é outra coisa, pastor, é boleto. É boleto. Não, irmão, você está servindo a Deus. Eu estou estudando 2 Coríntios, né? Para começar a pregar. Uma série esse ano aqui. E Paulo, ele começa falando do seu apostolado. Paulo dizia assim, olha, o meu ministério é integral. Você também tem um ministério integral. Fala para o teu vizinho, o seu ministério é integral. O que é ministério integral? É que a tua primeira ocupação, maior ocupação, e que ocupa todo o teu tempo, é o seu chamado de ser um servo de Deus, um soldado de Cristo, um cônsul, sabe, do consulado de Deus, que é a sua casa, que é essa igreja aqui. O seu chamado é integral. Na folga nós servimos, nas férias nós servimos, no descanso nós servimos. Essa palavra que eu arranjei aqui, que nem existe, é uma vida departamentada. Não, agora, pastor, igreja, negócios à parte. Não, irmão. Tudo que fizermos, seja comermos, seja bebermos, que façamos tudo para a glória de quem? De Deus. Lá no teu negócio, para a glória de Deus. Lá no teu negócio, quantas almas já? Quantas pessoas estão nas trevas? Quantas pessoas no meu trabalho, meus colegas de trabalho, meus funcionários, os meus patrões, quantos, se o mundo acabar agora, vão para o inferno? Porque não ouviram o Evangelho? Quantos? Eis a questão. Nós fomos chamados para servir continuamente. É um aspecto de maturidade, de santidade. Leia comigo, por favor, meu irmão. Versículo 21 e 22. Quem achou, diga amém. Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Quinto lugar, aspecto da santidade. Nós esperar e dar glória a Deus pelo livramento. Deus enviou um anjo. Deus fechou a boca dos leões. Ele disse, foi achada inocência diante dele. Eu não fiz nada contra ti, ó rei. Meus irmãos, nós, quando obedecemos a Deus, e somos colocados encurralados, e somos colocados, irmãos, em situação de desvantagem,
e somos penalizados por isso, somos demitidos por isso, somos preteridos por isso, somos prejudicados por isso, nós devemos esperar e dar glória a Deus. Diga para o seu vizinho, espere livramento. Se você obedecer e tiver prejuízo, espere livramento. Olha, e ao recebê-lo, dê glória a Deus pelo livramento. Ele testemunha acerca da sua própria experiência, dizendo: meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Deus enviou um anjo, irmãos. Agora eu quero dizer para você que Daniel perde para nós, tá, irmãos? Daniel está em desvantagem. Repete comigo, Daniel está em desvantagem. Porque o Espírito Santo não morava em Daniel, e ele mora em você. A habitação do Espírito Santo só foi startada, inaugurada, quando Jesus se sentou à destra do Deus Pai. Aí sim enviou o seu Santo Espírito, que foi derramado sobre a igreja, e a partir de agora, toda pessoa que se converte passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Recebe o dom da salvação, que é o Espírito Santo, que é o selo, que é o penhor, que é o depósito, que é a prova da nossa salvação. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Daniel pede para nós, irmãos, porque para Deus enviou um anjo para ele, para nós Deus enviou Jesus para nos salvar. Daniel, irmãos, tinha o Espírito sobre ele, nós temos o Espírito em nós, ele está em nós, o Senhor Deus está em nós. Para Daniel, Deus fechou a boca dos leões. Na nossa vida, Deus, irmãos, ele arrancou os dentes de Satanás. A boca do leão foi fechada, mas ele continuou com dente, e ele engoliu os sátrapas e os presidentes e os prefeitos todos. Mas Deus, irmãos, como disse Paulo, ele desarmou na cruz a Satanás, e agora é um leão sem dente. Não pode mais nos atingir. Deus, irmãos, ele fechou a boca do pecado, ele fechou o poder do pecado sobre nossas vidas, acabou com esse poder. Nós fomos livres do poder do pecado, nós somos livres, meus irmãos, desse assédio dominador do mundo. Nós somos livres disso. Ele nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele fez mais por nós, irmãos, do que Daniel nessa experiência, e nós temos mais do que Daniel tinha, meus irmãos. Nós temos o Espírito de Deus. Eu não posso chamar o Espírito de Deus de um Espírito excelente. Posso? Eu não posso. Eu não sei levar isso ao superlativo. Eu não sei maximizar isso mais, mas o Espírito de Deus, uma pessoa da Trindade, habita no seu coração, no seu espírito também, e fez um com você, e nós somos agora indivisíveis. Indivisíveis. O Espírito de Deus está em nós, irmãos. Deus seja louvado. Reconhecer e agradecer diante do mundo, meus irmãos, os livramentos que temos santificados em Jesus. Nós precisamos disso. Deus livrou-nos, Deus está nos livrando e Deus nos livrará. Agora preste atenção, irmãos. Daniel, vê se você pesca o que eu vou dizer. Vê se você pesca. Daniel foi digno de parar na cova dos leões. Meus irmãos, eu acho que nós não somos nem dignos de ir para a cova dos leões. Vou explicar por quê. Porque a única maneira de pegar Daniel seria conflitar a lei de Deus com a lei dos homens, e nesse conflito seria criado, ele iria obedecer a Deus, desobedecer aos homens, mas eles armaram uma cilada junto a Dario, de que os decretos do Império Medo-Persa não se pode revogar, então o rei seria obrigado a punir Daniel, e Daniel seria morto e seria jogado na cova dos leões. Meus irmãos, só os fiéis vão à cova dos leões. Porque quem sabe, se achasse, procurasse na minha vida, precisa de cova dos leões. Olha, ó, tem essa situação aí do pastor aí, ó, já pode acusar ele. Não precisa nem de cova, deixa os leões se alimentarem melhor. Já tem um processo contra o pastor, de uma imoralidade, de uma situação. Ele foi digno da cova dos leões. Porque eles disseram, não tem nada que a gente ache contra esse homem. E ele vai obedecer o Deus dele. Só tem um jeito. Nós manipularmos aqui o ego do rei, ele não vai poder voltar atrás, cova dos leões. Daniel, irmãos, da cova ele foi para o palácio. Ou da cova para o paraíso. Em desvantagem ele estava, se comparado com cada um de nós. Visitado por anjo, nós, olhe para a ceia.
visitado pelo Filho de Deus, meus irmãos, habitados pelo Espírito do Filho de Deus, que é o Espírito Santo. Aspecto da santidade, esperar e dar glória a Deus pelo livramento. Eu queria que você lesse comigo aqui. Número 1, lê comigo. Vamos ler juntos. Compromisso. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Olha, irmãos, que sejamos uma igreja assim. Que nós tenhamos um ministério assim, um corpo diaconal assim. Cadê aquele diácono? Excelência. E aquele cantor? Excelência. Mas temos gente na portaria? Tem. Excelência. Excelência. Que nós, irmãos, tenhamos lisura moral. Ninguém está isento de errar. Ninguém está isento de falhar. Ninguém está isento de tropeçar. Agora, se você tropeçou, saiba como lidar com o seu tropeço. Em primeiro lugar, assuma o seu erro. Em segundo lugar, olha, assuma as consequências. Assuma o erro, assuma as consequências, peça perdão. E bem-vindo ao grupo que somos nós, de pecadores, que falhamos, que tropeçamos. Nessa igreja, se alguém pecar, nós não atiramos pedras, porque só tem um que poderia atirar pedra, e esse, irmãos, não fez. Então nós não fazemos. Amém, irmãos? Nessa igreja, irmãos, nós não rechaçamos, não divulgamos o pecado do outro, pelo contrário. Pelo contrário. Mas nós ajudamos cada um que falha na sua autodisciplina e na disciplina que precisa vir do Senhor. Não entenda, não confunda disciplina com castigo, meus irmãos. Castigo é uma coisa. Nós não castigamos, Deus não castiga. Deus disciplina. Um dia Deus castigará, por enquanto Ele está disciplinando. E a disciplina vem de uma fonte de quem ama. A disciplina é o remédio para a nossa restauração. Amém, meus irmãos? Todos precisamos. Eu, a começar por mim. Então, esse compromisso com a excelência, essa lisura moral, essa determinação em obedecer, esse servir continuamente e essa espera em Deus e a decisão de a Ele dar glória pelo livramento. E foi o que Daniel fez. Agora, meus irmãos, você tem que olhar para esses itens, olhar para Daniel capítulo 6, versículo 1, versículo 23 e dizer: eu quero ser santo. Porque o nosso Deus é um Deus santo. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu estou olhando para aquele item, pastor. Eu estou olhando por item 5, 1, 2, não importa. Eu estou olhando para todos os itens, pastor. Eu também, eu estou olhando para todos os itens. E nós pedimos a Deus graça e misericórdia. Nós decidirmos, irmãos, radicalmente, abandonar o pecado. Porque é pecado não ser excelente. A nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. É pecado você não se pautar por uma vida moral ilibada. É pecado você não estar decidido a obedecer a Deus, independente dos resultados. É pecado não servir a Deus continuamente. É pecado não esperar nele. Agora, é interessante, eu queria passar para uma outra parte, mas eu queria ler de novo o versículo 23. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele o quê? Ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O que livrou Daniel, meus irmãos, não foi a sua moralidade. O que livrou Daniel não foi a sua lisura moral nem o seu compromisso com a excelência. O que livrou Daniel não foi a sua determinação de obedecer. O que livrou Daniel foi a sua fé. Diga, foi a fé. Porque senão, só os mais maduros vão entender agora. Porque senão eu não estou pregando o evangelho, eu estou pregando o legalismo. O que fez isso tudo na vida de Daniel foi a fé. Daniel cria em Deus. Nós não somos salvos porque obedecemos. Nós somos salvos porque cremos. Amém, meus irmãos?
Ah, mas eu pensei que eu era salvo porque... Não, não, não. Ninguém é salvo porque obedece, porque ninguém consegue obedecer a Deus completamente, dignamente e de maneira que se auto-justifique. Ninguém consegue. Nós somos salvos porque porque nós cremos. Cremos no quê? Cremos que nós somos pecadores sem salvação, sem solução. E a única salvação, solução, foi Jesus morrer por nós na cruz do Calvário. Pagar pelos nossos pecados. Nos substituir e transferir para nós a sua justiça. Daniel, ele foi livre porque ele confiava em seu Deus. Quem confia em Deus, vive a vida na pauta da excelência. Quem confia em Deus, procura ter lisura moral. Quem confia em Deus, obedece, porque sabe que Deus vai cuidar. Se Daniel, irmãos, ele fosse morto pelos leões, ele acordaria inteirinho na glória. Amém, irmãos? Uma coisa ou outra. Ou Deus livrava aqui, livrava lá. Mas ele confiava em Deus, por isso servia a Deus continuamente. Eu queria encerrar falando sobre a cova dos leões e o caminho da cruz de Cristo. Nós vamos nos preparar para a ceia agora. Eu queria ver o evangelho aqui. Primeiro, Jesus e Daniel são acusados, meus irmãos, injustamente, por uma corja de pessoas que queriam benefício próprio. Daniel, pelos sátrapas, presidentes, prefeitos. Jesus, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. Isso também nos leva a considerar como Jesus cumpre Daniel 6. Como Daniel, Jesus foi falsamente acusado por seus inimigos. Como Daniel, Jesus também foi trazido diante do seu governador, frouxo, Pôncio Pilatos, assim como Dario. Procurou, sem sucesso, também livrar-o do seu destino, interpelando, advogando superficialmente a causa de Jesus. Diz Pilatos, aqueles que queriam o seu algoz: olha, eu nada tenho contra ele, vocês que estão condenando, eu vou lavar minhas mãos. E também Dario, meus irmãos, ele se acovardou diante do decreto, porque ele não queria a morte de Daniel e sabia que Daniel era inocente, mas ele também lava as mãos dizendo, entregando Daniel ao seu próprio Deus, e ele se achava uma entidade também. Daniel e Jesus foram acusados. Daniel e Jesus, irmãos, também foram condenados. Como Daniel, Jesus foi condenado à morte, seu corpo foi colocado numa cova selada, numa tumba selada, para que a situação não pudesse ser mudada por intervenção humana. Também Daniel teve a sua cova selada, uma pedra foi rolada para frente, a fim de que nenhum humano intervisse ali, e também o túmulo de Jesus foi selado para que nenhum humano intervisse ali. Jesus e Daniel, irmãos, existem semelhanças e diferenças. A prova de Jesus, a aprovação de Jesus foi pior ainda, e muito mais profunda do que a de Daniel. Contudo, o nosso Senhor Jesus, ele não meramente sofreu ameaça de morte, mas ele de fato morreu, ele passou pela morte. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, meus irmãos, e lá permaneceu por 3 dias. Não havia nenhum anjo para confortá-lo com a presença, como houve lá dentro da cova dos leões, na vida de Daniel. Deus, irmãos, pelo contrário, ele foi deixado ali nas trevas, totalmente só, totalmente abandonado. Faz menção ao Salmo 22, inclusive que também fala de leões também, esse Salmo 22, sofrendo o destino que nós, irmãos, eu e você, culpados, deveríamos estar lá, pagando por isso, porque nós é que merecíamos. Seu corpo foi deixado na tumba, o de Jesus, nas frias garras da morte, por 3 dias, meus irmãos. E olha, antes de qualquer outra coisa, por 3 dias antes do anjo finalmente aparecer para remover a pedra, meus irmãos, o nosso Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele também foi condenado, ele também foi injustamente, mas ele ressuscitou. Agora, quando Daniel sai da tumba, quando Daniel sai da cova, meus irmãos, dos leões, ele saiu sozinho. Daniel saiu sozinho. Daniel não representava ninguém. Ninguém mais foi salvo pelo livramento dado a Daniel.
Mas, irmãos, Deus seja louvado. Quando Jesus, ele sai daquela tumba, ele saiu à frente de uma grande multidão, dos quais eu e você fazemos parte também, de pessoas que foram redimidas da cova pela sua morte, e agora, porque Jesus ressuscitou, a morte não tem mais poder, nem sobre a minha vida e nem sobre a sua vida também. Não tem mais poder sobre mim e nem tem mais poder sobre você. E todo aquele, irmãos, que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele, meus irmãos, que clamar pelo Senhor, será salvo. Todo aquele que crê receberá o mesmo veredito na corte celestial, que também recebeu o Senhor Jesus, por mérito próprio, nós receberemos por mérito que nos é transmitido, imputado. A sua retidão será contada como a deles. E agora, irmãos, por causa da obra de Cristo, em lugar de seu povo, o juiz divino também dirá para mim e também dirá para você: inocente, você está livre. Inocente, você está livre. Agora também nós podemos encontrar o favor de Deus, irmãos, pela cruz do Calvário. Não pela lisura moral, não pela excelência, não, meus irmãos, sabe, por servirmos a Deus continuamente, mas nós somos encontrados, irmãos, justificados diante de Deus, inocentes diante de Deus, livres diante de Deus. Porque hoje, meus irmãos, se alguém for pesquisar o seu Facebook, se alguém for pesquisar o seu Instagram, se alguém for pesquisar o seu particular, se alguém for levantar o seu imposto de renda e encontrar alguma coisa, o sangue de Jesus Cristo, meus irmãos, se você se arrepender e confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te purificar de todo pecado e de toda injustiça, e Ele é poderoso para lavar você. E aí, se você chegar diante de Deus hoje, se você morrer hoje, se Jesus voltar hoje, você vai ter tido como alguém inocente. Assim como os sápatras disseram de Daniel, não encontramos nada contra ele. Meus irmãos, se eu chegar hoje diante de Deus, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus pecados, mas se o sangue de Jesus está sobre a minha vida e eu chegar diante de Deus, sabe o que Satanás vai dizer? Eu não encontrei nada sobre ele. Sabe o que o Pai vai dizer, meus irmãos? Sabe o que o Deus Pai vai dizer? Eu não encontrei nada, porque sobre ele está o sangue do meu filho. Ele foi justificado. Ele foi justificado. Se alguém encontrar alguma coisa contra você, você precisa entender que não há acusação para os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica. Quem os condenará, se é Cristo Jesus que pagou por eles? Nós, irmãos, fomos salvos, nós fomos justificados, e nós vamos ceiar agora, nós vamos comemorar que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, foi assunto aos céus, está intercedendo por nós, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, meus irmãos. E assim como levantaram a vida de Daniel, não encontraram nada, diga para o seu irmão: se levantar a tua, o sangue de Jesus não deixa encontrar nada. Eu quero dizer para os irmãos que a nossa salvação, ela não descansa em nossa habilidade de nós nos atrevermos, nos sermos como Daniel. Mas a nossa salvação, meus irmãos, a nossa salvação, ela descansa na perfeita obediência de Cristo em nosso lugar. Em nosso lugar. No meio de um mundo de provações, tribulações, confusões, corrupções, meus irmãos, aí está onde a nossa paz e conforto descansa. Aonde, pastor? No sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aonde descansa a nossa salvação? Irmãos, no sangue de Jesus, na obra vicária, substitutiva de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, vamos cear. Vamos celebrar. Vamos agradecer nessa manhã, irmãos, testemunhar. Ele morreu, Ele ressuscitou. Diga comigo, Ele voltará para me buscar. Portanto, irmãos, deixa eu dizê-lo aqui uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Portanto, esse compromisso com a excelência não é para a gente ser recebido, não. Nós já fomos recebidos. É gratidão. Essa lisura moral não é porque a gente tem medo, não, irmãos. É porque a gente tem amor a Deus. Essa determinação de obedecer, meus irmãos, é um santo constrangimento de gratidão que a gente tem pelo que Ele fez por nós. Servir a Deus continuamente é porque a gente não consegue mais levantar da cama
e viver a vida individualizada, em si mesmada, para nós mesmos, entendendo que Ele é o centro de tudo que há e merece toda a glória, todo louvor, toda a honra, toda a majestade, todo o fôlego de vida. Ele merece tudo. E nós esperamos. Continuaremos a esperar e dar glória pelo santo livramento que Ele nos legou na cruz do Calvário. E o povo de Deus diga amém.